Olá a todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as raças de caprinos e de ovinos. Vamos começar com uma definição do que é raça. A raça é um conjunto de indivíduos da mesma espécie, com origem comum e caracteres particulares semelhantes e que produzem descendentes com as mesmas características. Então, traduzindo, é um monte de animal que se parece e que, se eles se reproduzirem, se acasalarem entre si, vão dar descendentes também parecidos. Então aqui, por exemplo, a gente tem um rebanho da raça caprina boé, onde a gente consegue perceber que eles são muito parecidos. Todos têm a cabecinha vermelha e o corpinho branco. E se você fizer o acasalamento dos machos com as fêmeas, você vai ter descendentes com características similares. Nem sempre essas características são tão fáceis da gente reconhecer, mas às vezes é bem óbvio também. Você bate o olho e consegue dizer, esse aqui é animal da raça tal. E aí você tem que ir treinando, e é muito importante que o técnico conheça essas diferenças das principais raças trabalhadas, pelo menos na nossa região, para a gente saber apontar qual seria a raça indicada para determinado sistema de produção. Se eu ganhasse R$1 toda vez que uma pessoa me pergunta assim, professor, qual é a melhor raça? Eu já teria uma boa economia, um bom pé de meia. Mas cada raça ela vai ter uma adequação, ela vai ter uma viabilidade melhor em determinado sistema. E o cruzamento de uma raça com a outra também pode ser interessante dependendo do sistema que você quer trabalhar. Então é importante a gente conhecer as raças para depois poder indicar a raça para cada sistema. No processo de formação das raças, esse processo pode ocorrer de duas maneiras. Através da seleção natural ou através da seleção artificial. Onde essa segunda aqui quer dizer o quê? Que o homem vai conduzir o processo, artificialmente ele vai indicar quais são os acasalamentos, quais são os cruzamentos, e assim definir aquelas características que ele julga interessante para fixar naquela raça que ele está desenvolvendo. Já no processo de seleção natural, ocorre porque determinados animais estão ali em determinada região, eles vão se acasalando por si só, aqueles animais que estão mais fortes naquela região são os animais que vão conseguir realizar as coberturas, os machos que vão conseguir realizar as coberturas nas fêmeas e vão deixar a sua marca naqueles descendentes. Quando esse processo é feito de maneira natural, nós observamos pouca variedade fenotípica, pouca variedade no visual. No entanto, nós temos uma maior variabilidade genética. Já quando é o contrário, quando esse processo é feito artificialmente, nós temos uma maior variedade fenotípica, nós vemos animais com mais características diferentes, mas nós temos dentro de cada raça dessa uma menor variabilidade genética. É uma ao contrário da outra. Então aqui, por exemplo, um animal da raça Belgian Blue, uma raça de bovinos, e você percebe claramente que ele é diferente dos outros animais, dos outros bovinos que a gente tem aqui na nossa região. Já aqui, como exemplo dos animais de seleção natural, que é um exemplo que já foi citado lá pelo meu professor de zootecnia, lá em 1900 e cacetada, que se você viu uma raposa numa estrada, seja lá em Parnaíba ou lá em Corrente, você viu todas, elas são muito parecidas. Às vezes tem um pouquinho mais escura a pelagem, às vezes um pouquinho mais clara, mas você viu você viu todas. Ela tem pouca diferença no visual. As raças podem ainda ser nativas ou exóticas. O que quer dizer isso? As raças nativas também podem ser chamadas de naturalizadas. E quer dizer o quê? Que ela foi desenvolvida em determinado país ou região. Então, é uma raça naturalizada naquela região, uma raça nativa daquela região. Já se eu trouxer essa raça de outro país ou de outra região, ela é uma raça exótica. Quando a gente diz nativa, a gente está falando desse local em que eu estou falando, porque pode gerar certa confusão. Vou dar um exemplo aqui para vocês para a gente esclarecer melhor. Por exemplo, a raça de caprino Gurgueia foi uma raça desenvolvida aqui no Piauí, ali na região do Vale do Gurgueia, próximo a Bom Jesus e Gurgueia do Piauí.
Então ela é uma raça nativa do Piauí, uma raça nativa do Brasil. Mas se, por exemplo, chegar aqui um americano quiser comprar essa raça e levar lá para o país dele, é uma raça exótica àquele país. Então depende do local que eu estou falando. Outro exemplo aqui é a raça alpina, ou parda alpina, que foi desenvolvida ali na região dos Alpes suíços. E você claramente consegue perceber que há uma semelhança na pelagem, essa coloração castanha, com os membros mais escuros, as orelhas em formato de folha de goiabeira. Há uma semelhança entre esses indivíduos e provavelmente a raça Gurgueia seja descendente da raça alpina. No entanto, essa raça aqui, para nós, é uma raça exótica. Ela se formou em outro país. Mesmo que ele tenha vindo a dar origem a essa raça aqui, essa raça teve que se adaptar às nossas condições de alimentação, de doenças, de parasitas, de clima, temperatura principalmente. Então ela já não tem exatamente a mesma genética que esse outro animal, apesar de ser muito parecida fenotipicamente, que tem esse exterior muito parecido. Quais são as características que nos ajudam a diferenciar uma raça da outra? Primeiramente, as características morfológicas, exemplo, orelha, formato, tamanho, a pelagem, a cor da pelagem, o peso e a estatura do animal. Depois, as características fisiológicas, tais como precocidade, rusticidade e adaptabilidade. Nós temos também questões psicológicas, onde a gente destaca o temperamento e a vivacidade que esse animal pode apresentar. E depois as características econômicas. Quais são essas características? Produção de leite, produção de carne, produção de pelo ou pele e, no caso dos ovinos, a produção de lã. Outra divisão que nós podemos fazer em relação às raças é essa especialização, que elas podem ser especializadas para determinado tipo de produto. Então, em caso de caprinos e ovinos, as principais divisões são para corte, leite, pele ou lã, mas principalmente corte e leite. E para nós aqui do Nordeste, principalmente a característica principal, o principal produto econômico é a carne. Então nós temos mais raças especializadas para corte. São características dos animais especializados para corte, para a produção de carne. São animais compactos, com evidenciado arqueamento de costela, linha dorso-lombar e garupa com boa cobertura de músculo e de gordura, membros fortes e aprumados, um aspecto geral de barril, grande velocidade de ganho de peso e desenvolvimento corporal. Para quê? Para gerar em pouco tempo, um curto espaço de tempo, o produto desejado, quer seja carne. Então a gente vê aqui um animal mais especializado para carne, nessa figura de baixo, onde você percebe o arqueamento de costelas e o preenchimento dessa musculatura aqui, o preenchimento dessa carcaça com músculo, bem mais especializado que esse outro animal aqui, onde você observa o tronco dianteiro bem mais fino, com bem menos carne na carcaça, com menor preenchimento de gordura também. Com esse aqui a gente consegue observar mais esse aspecto de barril e de preenchimento de carne e gordura na carcaça. Então essa aqui é uma raça mais especializada do que essa aqui, que tem uma forma mais comprida, estreita e pouco compacta. E esse animal aqui a gente observa o quê? Uma forma mais curta, mais larga e bem compacta. Já as características consideradas interessantes para a produção de leite. Como o produto leite é produzido pelas fêmeas, uma das coisas que é mais importante nesses animais é a feminilidade. Mas além disso é interessante que tenha um bom vigor, ligações harmoniosas do úbere, para não machucar esse úbere ao caminhar, não ter excesso de carne. A gente tem que ter consciência de que carne, produção de carne e produção de leite são características que são negativamente correlacionadas. Então, quando eu tenho especialização para um, eu estou desespecializando para outro. E o formato de cunha, de todos os ângulos que a gente olhar esse animal, seja de frente, seja de lado ou seja de cima, ele vai ter o formato de cunha. E um bom animal leiteiro, ele deve apresentar produção de leite
equivalente a até 10 a 12 vezes o seu peso vivo durante uma lactação. Aqui é o formato de cunha que eu falei para vocês. Então, se você olhar ele de frente, ele vai ter esse formato, só que vai ser assim mais piramidal, né? Olhando de frente. Olhando de cima também, ele vai ter esse formato de alargamento. No tronco anterior é mais fino e no tronco posterior vai se alargando. E essa vista aqui é justamente a vista lateral, quando a gente percebe um peso maior dos membros posteriores, do quarto posterior. Já a porção anterior desse animal é mais leve e ele vai se alargando para o trem posterior. Então, de todos os ângulos, a gente vai ver esse formato de cunha no animal leiteiro, ou deve-se procurar observar isso, justamente para ela abarcar o úbere, que vai ser a estrutura produtora de leite, e sustentar esse úbere. Existem também as raças de dupla ou tripla aptidão, que são boas produtoras em mais de um tipo de produto. Mas, em geral, elas vão perder para as raças mais especializadas, porque quando eu estou selecionando para um produto, eu estou perdendo em outro. Mas nós temos um animal que seria bem representativo dessa característica de dupla ou tripla aptidão, que é a raça anglo-nubiana, que ela produz relativamente bem leite, carne e pele. Então, para você que não quer fazer uma especialização produtiva, é uma raça bem interessante, que você vai ter mais de um produto para comercializar. Na formação das raças caprinas, nós temos bem dividido 3 troncos: o tronco europeu, o africano e o asiático. O europeu se divide em subtronco alpino, que vai dar origem às raças Saanen e Alpina, e o subtronco pirineu, que vão dar origem às raças Toggenburg, Murciana, La Mancha e Granadina. A raça alpina ela foi desenvolvida ali na região dos Alpes, mas ela foi melhorada por alguns países que a importaram. Então você já tem uma linhagem americana, uma linhagem britânica e também ali próximo da região dos Alpes suíços, também uma linhagem francesa. No tronco africano, mais tradicionalmente, as principais raças são a anglo-nubiana, a Janapari e a Buge. E mais recentemente nós temos dois representantes muito importantes, principalmente para a caprinocultura de corte, que são a raça Boer e Savana. E no tronco asiático nós temos 2 animais que são mais característicos para a produção de pele, que são a raça Angorá e a Caxemira. Nas raças ovinas, houve influência para a formação de todas as raças modernas o cruzamento de outras espécies silvestres, que foi a Ovis muscimon, a Ovis arcal e a Ovis aris palustris. O cruzamento dessas espécies silvestres deram origem à espécie Ovis aris e que houve também a divisão em tronco asiático, europeu e africano. Sendo que para nós aqui do Brasil a maior influência foi do tronco ibérico, subdivisão do tronco europeu, que foram raças formadas na região de Espanha e Portugal, mas também tem alguma influência africana, porém bem menor influência das raças asiáticas. Apenas para ilustrar para vocês aqui algumas raças nativas de ovino, que, por exemplo, aqui para nós não é tão comum, mas é uma raça crioula lanada, comum lá no sul do país e alguns países vizinhos como o Uruguai. A santinês e a morada nova, que são raças desenvolvidas aqui no Nordeste brasileiro, essa aqui no Ceará e essa aqui na Bahia, com influência de outras raças. Nesse aqui, por exemplo, houve o cruzamento de 3 raças. E que, apesar de ser uma raça nativa, que em geral as raças nativas são menos especializadas e menos produtivas do que as raças exóticas, a raça santinês é uma raça de boa produtividade e grande adaptação e rusticidade às condições do Nordeste brasileiro. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês lá no slide de raças nativas e exóticas é que, em geral, as raças nativas são muito rústicas, muito resistentes às doenças e muito adaptada às condições climáticas do local que ela foi desenvolvida. Mas, em geral, as raças exóticas passaram por maior seleção
E também por conta disso, em geral, as raças exóticas do Brasil, raças desenvolvidas fora, são mais produtivas. Por hoje era só, mandem as dúvidas e até a próxima aula.